agradecer, enfim, a presença de todos também aqui, me juntar aos professores anteriores, e principalmente até esse momento, né? Temos aqui a sala cheia. Agradecendo inicialmente, obviamente, à universidade e ao Paz Saúde, ao programa, por esse convite, a honra de estar aqui com vocês nessa conferência que é tão importante, né? 20 anos não são desprezíveis, não é isso, Milton, Thaisa? 20 anos é muito tempo. 20 conferências. 10 anos. 20 conferências, perdão, não 20 anos. Senão 20 anos não dava, né, Zé Milton? Você jovem desse jeito, ia ser um menino, né, fazendo conferência de qualidade e segurança. Mas 20 conferências, isso é um número muito, muito importante, principalmente para uma área como essa de qualidade e segurança. Então, em nome da Sobrasp, né, obviamente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Estive também dando aula para os alunos, mas também essas duas oportunidades são muito ricas para que a gente possa estar mais próximo de vocês, né? A Sobrasp como uma sociedade brasileira, né, que representa profissionais, né, uma sociedade multiprofissional que representa profissionais que são profissionais preocupados, né, engajados na qualidade e segurança do paciente pelo país todo, né? É um grande prazer estar aqui e, obviamente, um grande privilégio dividir aqui o palco com o Dr. Evan, que nos brindou aqui com um futuro, né? E a gente, vou dizer para vocês que nós não combinamos, obviamente que não, porque acabei de conhecer o Ivan, mas ele preparou, de certa maneira, a possibilidade de fala aqui em relação à governança. Acho que, antes de tudo, vou pegar um gancho naquilo que o Ivan acabou de dizer, do próximo estágio, Next Era, para a qualidade, que é justamente essa era onde a gente tem que olhar mais estrategicamente, né? E para isso a liderança precisa estar engajada, ela tem uma participação importante no desenvolvimento disso. Como o Dr. Ivan falou inicialmente, a liderança foi muito importante para fazer esse primeiro salto, né, para trazer a gente onde nós estamos aqui, mas ela também será para dar o próximo salto, né, para que a gente possa evoluir estrategicamente. Por que isso? E aí a gente vai conversar um pouco sobre essa palavrinha aqui de governança, né? Então, por que a gente precisa governar um determinado processo, uma determinada área, um determinado contexto, né? Falando do nosso cenário na saúde, vocês entendem, acho que tanto quanto eu, que temos um cenário na saúde que foi se tornando cada vez mais complexo. Muitos atores, né, vamos dizer assim, são necessários para que a gente consiga trazer qualidade e segurança do paciente, né, para os nossos serviços. Além disso, o próprio Dr. Ivan falou, a gente tem outras questões que estão entrando dentro da nossa visão. Ciências de dados, a inteligência artificial, e assim vai. A adoção de outras iniciativas, outros equipamentos, outras soluções que fazem com que os nossos serviços fiquem cada vez mais complexos, e a interação entre os profissionais que fornecem esse serviço e, obviamente, as lideranças que têm que cuidar disso vai ficando cada vez mais complexo. Agora, imaginem vocês para um líder na saúde que precisa olhar toda essa complexidade e passar a tomar decisões. É disso que a gente vai conversar um pouco, né? Porque a gente também não precisa começar do zero muitas vezes, né? A gente tem exemplos no mundo que podem trazer para nós alguns direcionamentos de como este líder, de como esta governança deve operar para que a gente possa ter um melhor caminho. Tá bem? Acho que é interessante fazer primeiro aqui uma distinção. Quando a gente fala de governança, nós não estamos falando necessariamente de gestor em saúde.
Nós não estamos falando de gestão. A gestão em saúde, ela é necessária para tomar conta do nosso dia a dia, né? Para fazer com que as equipes consigam se engajar, as equipes consigam trabalhar de maneira adequada, fornecer suporte, fornecer condições para que as equipes consigam fazer as entregas, né, que a gente precisa fazer. Então, o gestor é aquela pessoa que está mais olhando o seu próprio contexto e lidando com isso. Quando a gente está falando de governança, a gente está falando de alta liderança, porque é aquele que no final do dia, como a gente diz, é quem tem a caneta na mão e que é quem decide no final das contas, né? Então, acho que vocês olhando os seus serviços de saúde, os contextos onde vocês estão, conseguem distinguir essas duas atividades. E mais do que isso, a governança, acho que está faltando um aqui. A governança, ela também tem a perspectiva de olhar para frente. Ela tem que olhar para frente, olhar para os novos desafios, olhar para as novas tecnologias, que seja, mas para os próximos caminhos, para o futuro, e poder se adiantar a isso. É a governança, é a alta liderança que tem que ser capaz de fazer isso. Só que, quando a gente olha na literatura, a gente não vê muito essa perspectiva da governança voltada para a qualidade e segurança, né? E aí, obviamente, a gente vai fazer a nossa lição de casa, que é estudar, né? E na literatura, buscar outros exemplos no mundo e dizer assim, bom, aonde nós podemos nos inspirar? E a gente começa a ver que tem muitos caminhos sendo desenvolvidos a partir daquilo que a gente tradicionalmente conhece como governança clínica. A governança clínica era conhecida como a governança ligada à atividade médica. Ela foi evoluindo para uma governança clínico e assistencial, entendendo que a saúde, a qualidade, a segurança, ela não acontece absolutamente somente com uma classe profissional, vamos dizer assim, e agora ela evolui para a governança de qualidade e segurança. Por quê? Porque a visão de futuro, aonde a gente quer chegar, é num cuidado, como foi falado inicialmente, num cuidado universal, no nosso caso aqui, né, no mundo inteiro não, mas no nosso caso aqui, gratuito, e com qualidade e segurança para cada indivíduo, né? Então, a gente evolui sim de um contexto já conhecido, mas com uma característica um pouquinho diferente. Quando a gente olha na literatura, o que eles dizem que é a principal preocupação da governança? É a redução de variabilidade. Por que redução de variabilidade, pessoal? Coisa assim, a gente vai pensar. Por que redução de variabilidade? Todos nós sabemos que os nossos sistemas, eles têm muita fragilidade e variam muito, né? Então, o que a gente tem que fazer, normalmente na melhoria da qualidade e, obviamente, olhando para a segurança do paciente, é reduzir essa variabilidade para dentro de uma faixa de performance que seja ótima. É isso que a gente quer fazer. E é essa a preocupação da governança. Então, como que a instituição e os gestores estão se movimentando para redução de variabilidade para que a gente consiga chegar numa performance ótima, de maneira a aumentar a nossa qualidade, melhorar os nossos desfechos e produzir valor, aí eu vou concordar com o Dr. Ivan, para o paciente. Né? Então, é o paciente que tem que sentir que isto faz sentido. Então, essa é a principal atividade ou tarefa ou preocupação, vamos dizer assim, que um governante, vou dizer aí, do ponto de vista do líder, da alta liderança, que se preocupa ou que faz a governança,
desse serviço de saúde ou de uma região, né, vamos pensar, ele tem que se preocupar em olhar coisas que digam para ele se a gente está caminhando para esse lado. Existe um artigo, inclusive, publicado, onde eles dizem quais são as atividades que esse contexto de governança deve fazer ou deveria fazer para que fosse uma entidade de governo com foco para melhorar a qualidade e segurança. Então, ele tem que estabelecer metas. E aqui tem a ver com o compromisso da liderança. Se ele estabelece metas, ele se compromete com essas metas estabelecidas. Então, ele não é só envolvido, né? Ele é implicado neste resultado. Concordam? Estabelecer e monitorar medidas no nível do sistema. Por isso é tão importante a gente conseguir ter medidas, conseguir produzir informações. Então, ele precisa, sim, olhando este contexto diverso, conseguir resgatar medidas que digam para ele se a gente está caminhando para o lado correto. Aprender, e sempre aprender, mas aí começando pela governança. Aqui, nesse artigo, eles chamam de conselho, né? Mas cada instituição, cada serviço de saúde vai ter o seu contexto diferente, mas precisa aprender, iniciando pela própria equipe de governança ou alta liderança. Eles próprios têm que aprender a aprender. Obter dados e ouvir histórias, e aqui é a questão do paciente. Tem que ter rosto, tem que ter nome, tem que ter história. O dado não pode ser um dado somente, mas o dado ele precisa ser personificado pelas pessoas que são atingidas pelo sistema. Então, a governança precisa se aproximar daqueles que são o nosso propósito de fato estar na área da saúde. Mudar o ambiente, obviamente, políticas, culturas, e estabelecer um ambiente respeitoso entre os profissionais. Eles são, sim, a governança, sim, é responsável por fazer um ambiente seguro. A gente já falou sobre segurança psicológica, mas também respeitoso entre todos os profissionais. Porque acho que, como a gente aprendeu com o Dr. Ivan essa manhã, o trabalho em equipe é que propicia a melhoria. Sem trabalho em equipe, a gente não chega lá. E estabelecer a responsabilidade executiva. O que é a responsabilidade executiva? É do gestor. Então, um sistema de qualidade, principalmente um sistema de cultura de segurança que seja justo, ele distribui a responsabilidade por todo o sistema. A responsabilidade não é só de quem está lá na ponta, fazendo a sua prática, mas é do gestor também, de se ele tem capacidade de tomar a decisão de maneira adequada para conseguir fazer com que o sistema chegue aonde ele tem que chegar. Então, as características de uma organização que tem uma governança com alta maturidade é que a alta liderança tem espaço, a alta liderança tem espaço para falar sobre qualidade e segurança. Então, não é somente ficar, vamos dizer assim, falando nas suas reuniões de questões de produtividade, de financiamento. Isso é importante, claro que sim, isso tem a ver com sustentabilidade. Mas existe um propósito para isso tudo, que é tornar a saúde mais segura, mais equitativa, de maior qualidade. Então, isso precisa estar na pauta, na agenda da alta liderança. Tem que ter uma visão estratégica de qualidade e segurança, isso a gente vem falando, o Dr. Ivan falou anteriormente, ele precisa ter visão estratégica, não é um gestor operacional, lembrando, eu vou insistir nisso, é um gestor que está acima disso,
acesso e utilização de dados, envolvimento de pacientes, a cultura de melhoria e, obviamente, o desenvolvimento de uma liderança forte em toda a instituição. Esse aqui é um exemplo, é um framework que eu peguei, eu achei que ele representava melhor tudo isso. Existem alguns, é um framework que foi, um modelo, que foi desenvolvido para a governança clínica e adaptado para a qualidade e segurança. É de um estado na Austrália, tá? Então é do departamento, se não me engano, de Vitória, na Austrália. E ele coloca exatamente aqui, vejam, todos os caminhos, ou tudo aquilo que a governança precisa se atentar e precisa ter. Normatização, tomada de decisão, metas, investimento, preocupação e medidas, para que eles consigam entender se a gente está indo para um cuidado seguro, efetivo e centrado na pessoa. Ok? Então, esse aqui recomendo bastante. Acho que a gente não vai entrar em detalhes nesse momento, mas eu comentei com vocês alguns desses pontos aqui deste modelo, que justamente a governança precisa se preocupar em ter informação, porque tudo isso vai levar com que a gente possa diminuir a nossa variabilidade do sistema, possa tornar o sistema de maior qualidade e produzindo mais segurança. Um governo eficiente, então, portanto, ele tem dados, ele faz avaliação do nosso progresso e, por isso, é tão importante que tenha espaço, relatórios regulares, prestação de contas, uma responsabilização de cima para baixo. É a responsabilidade da governança que vai fazer com que toda essa responsabilidade pelo resultado, ela se distribua no sistema como um todo. Quais são os fatores de sucesso? Acho que a gente já aprendeu bastante também com o checklist que o Dr. Ivan trouxe para a gente, mas dentro da literatura, eles também falam de alguns fatores de sucesso para governança em qualidade e segurança. Então, eu vou só abrir eles. Um clima, uma cultura institucional positiva. Eu coloquei aqui uma frase que é bem importante: a cultura não acontece simplesmente, ela é proposital. Então, é necessário que a governança e toda a liderança da instituição faça propositalmente ações para melhorar o clima e melhorar a cultura. A liderança presente e visível. Ela tem que ser responsável em todos os níveis. E quando eu digo presente e visível, é objetivamente isso mesmo. É presente e visível. Porque uma das características de organização de alta confiabilidade é que a gente tem sensibilidade para a operação. O que significa isso? Eu ouço, a gente já falou bastante sobre ouvir antes na aula, eu ouço aquilo que está acontecendo na operação. Eu ouço quem faz a operação. E é por isso importante e necessário que a liderança esteja lá, em alguns momentos. Uma participação ativa na definição dos controles e indicadores, então parte da liderança, da governança, a definição dos indicadores que terão que ser monitorados no nível estratégico, para que a gente possa ter a percepção ou a avaliação de que se a gente está ou não evoluindo para o lado ou para o caminho que foi definido. E tem que ter, obviamente, uma cultura justa, né? Faz parte da atribuição da governança ter caminhos, regras, processos, informação que levem para a instituição um clima de cultura justa. O que a gente chama de cultura justa? De que as pessoas têm segurança suficiente para falar sobre falhas, como segurança psicológica, falhas, problemas, erros,
mas também que se eu por acaso tiver envolvido em alguma falha da assistência, eu não vou ser punido por conta disso, porque a governança ou o sistema é responsável pelo desenho do sistema. Então, no final do dia, novamente, quem é responsável por grande parte das falhas que acontecem no sistema de saúde é quem decide como o sistema de saúde vai funcionar. Então, muitas das falhas, elas não são atribuíveis a um indivíduo unicamente. Elas são atribuíveis a este sistema complexo que muitas vezes falha como um todo. E é por isso que a cultura precisa ser justa e não culpabilizar individualmente somente aquele profissional que está na ponta. Esse é o princípio da segurança do paciente. E o envolvimento da família e do paciente. Na minha perspectiva, e acho que na perspectiva, posso falar em nome da Sobrasp, inclusive, a nossa, vamos dizer assim, o próximo passo de desenvolvimento nosso em qualidade e segurança será, sem dúvida nenhuma, a participação dos pacientes. E não é o envolvimento do paciente no seu próprio cuidado. Aqui a gente diz o envolvimento do paciente na tomada de decisões em relação à qualidade e segurança. É discutir com o paciente, por exemplo, em projetos de melhoria, se de fato eu estou tomando as ações para o caminho correto. Toda vez que a gente, muitas vezes estou envolvida em projeto de melhoria da qualidade, eu pergunto para as equipes de projeto, mas vocês perguntaram para o paciente se isso faz sentido? Se isso resolve o problema dele? Tem que perguntar. E a gente escuta as melhores soluções vindas do paciente, porque no final das contas, quando a gente vai fazer um projeto de melhoria, a gente envolve todas as pessoas e profissionais que estão envolvidos no processo, correto? O paciente é uma pessoa envolvida nesse processo, mais do que envolvida, né? Ela está implicada no processo. Então, nada mais justo do que a gente trazer o paciente para conversar. Mas não é uma aproximação simples. Não é uma aproximação simples de se fazer. E a gente entende muito disso. Então, nós estamos fazendo, em termos de Sobrasp, um movimento grande para a aproximação de pacientes, para discutir conosco algumas estratégias da própria sociedade, né? Mas a gente vem recomendando fortemente que as instituições façam isso, comecem a fazer com projetos de melhoria, né? E depois possam evoluir com conselhos de paciente, com conversas, com rodas de conversas com pacientes. Eles são a razão do nosso sistema de saúde, mais do que isso, eles estão totalmente implicados em todas as mudanças, em todo o resultado da saúde. E eles sabem muito bem quais os caminhos que a gente precisa trilhar. Coincidentemente, ontem nós tivemos um webinar da própria Sobrasp, acho que foi ontem, agora eu estou perdida no tempo, não sei se foi ontem ou antes de ontem, da Sobrasp, para a comemoração do Abril para a Segurança do Paciente, e nós trouxemos alguns profissionais para falar dos direitos dos pacientes, né, no sistema de saúde, mas dos direitos das crianças e adolescentes. Como que a gente faz para envolver criança e adolescente no seu próprio cuidado, tirando elas daquela perspectiva de que você não sabe de nada, ela não sabe ainda, mas bebê de colo não sabe ainda, mas as crianças e os adolescentes sabem aonde dói, como eles não gostam, como eles gostariam de ser tratados, eles têm que ser ouvidos. E todos os pacientes, nós temos aqui no Brasil e no mundo uma grande responsabilidade nisso, que é o letramento dos pacientes, em qualquer idade, né? O letramento vai permitir com que a gente faça com que eles participem do nosso sistema, ok? Uma governança, então, visível, responsável, objetiva,
ela é necessária para cultivar essa cultura inclusiva e justa, que tornará provavelmente o engajamento e os bons resultados do nosso sistema de saúde uma realidade. Fico à disposição para a discussão. Obrigada.